O quanto você suporta a verdade. A verdade consegue te convencer, porque a verdade muitas vezes fala. Mas por causa da dureza de coração, por causa da falta de fé, por não querer ver a verdade, muitas vezes nós lutamos contra a verdade. A senhora Grubert declarou que acredita na criança Lívia. A situação tem sido difícil porque ela é cantora da música cristã e teme represálias sociais. Meus amigos, enfim, a confissão de Heloísa Rosa em relação a Marcos Grubert, seu esposo, que é acusado de ter abusado de uma criança de 6 anos de idade. E sinceramente, para vocês ouvirem isso aqui, tem que estar com o coração preparado porque é difícil não chorar. E eu quero abordar também sobre a estratégia da família do Marcos em relação a Heloísa Rosa. Sem dúvidas, está um vídeo muito forte e esclarecedor. Me ajuda com o teu like para que mais pessoas também assistam nosso conteúdo. Não esquece, é um cliquezinho no like. E não se inscreveu ainda, vem para nossa família, se inscreve aqui nesse canal para você ficar por dentro de assuntos, de notícias que podem ser do teu interesse. E no final deste vídeo, informações que podem ser muito importantes para você que está sofrendo com a alta dos preços, o cafezinho lá em cima, você vai no mercado fazer uma feira e já é um valor absurdo. Isso aqui pode fazer toda a diferença para você em meio a esse contexto de crise. Fica até o final. Bora lá. Bem, gente, nós já abordamos aqui no canal a respeito do caso do Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa e filho do pastor Irineu. Ele é acusado de ter abusado de uma criança de 6 anos de idade. E afora uma outra vítima, ou suposta vítima, que o acusou também em rede nacional. Nós mostramos isso aqui no canal. Inicialmente, você sabe muito bem, a Heloísa Rosa demonstrou uma postura colaborativa, mas depois, simplesmente, ela acabou mudando a sua narrativa. E o fato é que é de surpreender, e eu manifestei a minha indignação no canal em relação a isso, porque esse caso ocorreu nos Estados Unidos e a gente esperava uma diligência maior, especialmente em relação a esse tipo de crime e diante das evidências que foram apresentadas pela família da criança, pela Aline e também pela advogada. Mas houveram alguns embargos e o processo precisou ser reiniciado. E agora, apesar desse tema já não estar tão engajado e quente como estava inicialmente, e isso é normal de acontecer, vão surgindo sempre novas situações, vão surgindo sempre novas notícias que atraem o interesse das pessoas. Mas a Aline, a mãe da criança, continua na sua luta pela justiça, na sua frenética luta por justiça por conta da sua filhinha de 6 anos de idade. E ela teve acesso agora ao depoimento da Heloísa Rosa, um depoimento revelador. E também muito forte. É difícil não chorar você ouvindo essas coisas. Eu quero mostrar isso aqui para vocês e na sequência eu quero abordar aqui sobre a estratégia da família do Marcos em relação a Heloísa Rosa. Eu vou abordar sobre isso aqui na sequência, né? Essa, vamos dizer assim, suposta estratégia. Olha só o depoimento que foi dado a respeito da própria Heloísa Rosa e que a Aline teve acesso. Dá uma olhada. E o mais interessante é que esse depoimento ele foi gravado. Continuando, esse depoimento, a gente teve acesso à transcrição dele. E algumas vezes eu vi o pai do acusado dizendo que eu teria manipulado a criança a falar algumas coisas, coisa que nunca aconteceu. Mas o fato é que nesse documento comprova que as alegações iniciais da Lívia, mesmo antes de ter contato comigo, sempre foram as mesmas. Até o dia da entrevista forense, que deu positivo para abuso. Então isso é muito sério, gente. Não sou eu falando o que a Lívia disse. É a própria Heloísa Rosa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou ler esse documento para vocês e depois eu vou anexar aqui ele em inglês e o original para vocês terem acesso. O CPI, que é o investigador Carlos Ferment, se reuniu com a mãe e falou o nome da criança da Heloísa, a senhora Heloísa Grubert, que compareceu ao escritório do DCF para ser entrevistada e para que, o investigador pudesse abordar as alegações.
O detetive Carlos solicitou a assistência de um policial chamado Pimentel, que pôde atuar como intérprete. A senhora Grubert cooperou e afirmou estar disposta a colaborar com a investigação, pois sabia o quão importante ela é. O detetive Carlos perguntou à senhora Heloísa sobre as alegações e ela afirmou que, enquanto estava no seu quarto, a Lívia entrou no banheiro e disse que estava com medo de algo. Então, a Lívia entrou no seu quarto e disse que estava com medo de algo. A senhora Heloísa, então, decidiu dar um pouco de água a ela e, em seguida, colocou de volta na cama, pois já estava muito tarde. Heloísa afirma que, na manhã seguinte, a criança lhe contou que o Sr. Grubert entrou no quarto e cobriu seus olhos e colocou algo em sua boca. No entanto, a criança repetia que era chupeta, mas também afirmou que não era chupeta, pois era algo duro e molhado. A senhora Grubert declarou que acredita na criança Lívia e pediu para que seu marido saísse de casa no dia seguinte. Além disso, ela se encontrou com a mãe da Lívia, no caso eu, conversou com ela e contou tudo o que sabia. A senhora Heloísa afirmou que essa situação tem sido muito difícil para ela, pois ela é cantora da música cristã. O que ela tá... Então, você vê que ali ela afirma que a situação tem sido difícil porque ela é cantora da música cristã e teme represálias sociais. Ou seja, ali, 4 dias depois do abuso, ela já estava preocupada em ser atacada, em se preocupando com a reputação, né? O detetive afirmou que expressou a Heloísa que o único objetivo era investigar o ocorrido e a partir daí teria que falar com os filhos dela. E ela se recusou a permitir que seus filhos fossem entrevistados, pois não queria que eles fizessem parte dessa situação. Aí o detetive explicou à mãe que a criança já fazia parte do processo e precisava ser entrevistada. Gente, foi isso. Forte, né? Eu nem sei o que falar pra vocês. Eu vou colocar aqui o documento. Bem, gente, tá aí o depoimento. É um depoimento de partir o coração, especialmente quando consideramos que é uma criança de 6 anos de idade que está envolvida nisso. Eu acredito na Aline, acredito na criança, até porque a Aline teria que ter um transtorno assim severo para inventar uma história dessa, para incriminar uma pessoa gratuitamente. Por isso eu acredito na Aline, nas evidências coletadas, na criança, e justamente por entender que a Aline está com a verdade, que ela tem toda essa energia, apesar do seu cansaço, do seu sofrimento, porque ela está sofrendo com a situação, mas ainda assim freneticamente lutando para defender a verdade e para que a justiça venha a ser feita em relação à sua filhinha, né? Vocês viram no depoimento a preocupação da Heloísa Rosa com a sua reputação. E a gente sabe que, de fato, uma situação como essa macula a reputação. Só que, se ela tivesse, de fato, ficado do lado da criança e da família e tivesse colaborado com a justiça, eu tenho certeza que o prejuízo para a imagem dela seria bem reduzido. Só que, de fato, houve uma mudança no seu comportamento, porque inicialmente ela disse que iria colaborar com a família da criança, posteriormente não aconteceu isso, que o que nós entendemos, através até de outros discursos que eu mostrei aqui no canal, é que houve algum acordo com a família do Marcos Grubert e ela decidiu continuar com o Marcos. Para mim, a meu ver, a estratégia da família do Marcos em relação a Heloísa Rosa é se apoiar justamente no esquecimento das pessoas. Porque, igual eu já falei aqui, vão sempre surgindo novas notícias, informações, escândalos que direcionam o interesse e a atenção das pessoas. Enquanto isso, muitos vão perdendo o fervor da sua indignação em relação a esse caso com o tempo. E a ideia é que, gradualmente, a Heloísa vá se inserindo novamente no segmento gospel. Até porque o pastor Irineu, pai do Marcos, que apoia a Heloísa, é uma pessoa influente. Recursos financeiros nos Estados Unidos certamente não faltam para a Heloísa. E também eu acredito que uma das coisas que foi argumentada pela família do Marcos é que ele é pai dos filhos dela, né? Se eu não me engano, são 2 filhos que eles têm e tal, os filhos sofreriam com a prisão do pai e tal. Então, assim,
Eu acho que houve toda uma argumentação, eu acho que houve toda uma lógica por trás para direcionar o comportamento da Heloísa Rosa em apoiar o Marcos, mesmo sabendo, mesmo da confissão que vocês viram aqui, a confissão que ela fez, que a Aline mostrou aqui. E a gente vê que, de fato, gradualmente, a Heloísa ela está surgindo novamente. Inicialmente, ela estava em silêncio total nas suas redes sociais. E agora ela volta a interagir com o seu público através de alguma postagem. Posta um vídeo cantando, limita os comentários do vídeo e apenas comentam as pessoas que aplaudem, que concordam, que acreditam nela e no Marcos, ou que passam pano de alguma forma. E a ideia é justamente transmitir para as pessoas a sensação de que ela tem o seu público. E de fato ela ainda tem. Agora, para mim, é um público muito mais reduzido e insuficiente para que ela possa fazer sucesso como ela fazia anteriormente. Então eu vejo que a ideia é essa, é se inserir gradualmente no segmento gospel. Eu até mostrei aqui no canal que ela iria participar de um cruzeiro para mulheres, sendo uma das principais atrações. Isso repercutiu muito negativamente, ao ponto de que a organização do evento tirou o nome dela e ainda emitiu uma nota de esclarecimento. Então, assim, isso serviu como um termômetro para avaliar como é que está a recepção do público em relação a ela. Então, se observou que ainda não era o tempo, né? Mas gradualmente eu creio que a ideia é voltar novamente a se inserir no segmento gospel. E que, sinceramente, eu acho que diante das evidências que foram expostas até aqui, vai ser bem complicado para ela. E o meu desejo é que a justiça venha a ser feita nesse caso, que a justiça prevaleça. E de um jeito ou de outro, a justiça ela sempre prevalece. Nós vamos acompanhar aqui o desfecho desse caso. É isso, o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação e deixa o seu comentário, a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Vocês estão vendo que os preços estão subindo de forma assustadora. Até o cafezinho já não está mais tão barato assim. E existem algumas razões para isso, e dentre elas, a alta no dólar, que vai impactar diretamente nos preços do mercado. Por um lado isso é ruim, mas por outro, já imaginou se você conseguisse receber em dólar? E isso é totalmente possível. Existem formas de você ganhar dinheiro na internet e receber em dólar. Eu não estou aqui me referindo a lucros estratosféricos, como por exemplo faturar 100 mil dólares, que na cotação atual do dólar equivaleria a quase 600 mil reais, porque um dólar está valendo quase 6 vezes mais o valor do real. Mas considerando isso, já imaginou se você ganhasse 100 dólares, 200 dólares? Convertendo 200 dólares na cotação atual dá mais de R$1.000. Começa a ficar ali beirando um salário mínimo. E isso aqui não é um limite não, você pode faturar muito mais. Só que está na hora de parar de enxergar a internet apenas como entretenimento e enxergar também como um negócio rentável e que está mudando a realidade financeira de muita gente, pode mudar a sua também. Por isso eu vou disponibilizar para você um link e nesse link você vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive sobre valores e promoções. Entra lá sem compromisso. E isso aqui pode sim trazer uma mudança para a tua realidade financeira. Até o nosso próximo vídeo e se prepare para a mudança.